Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Hoje o podcast ele conta com a presença de dois convidados, o médico psiquiatra Paulo Sérgio e Paulo Anderson. Sejam bem-vindos. Paulo Sérgio, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre a tua rotina de trabalho. Então, bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando aqui do podcast, né? Meu nome é Paulo Sérgio Beirão Júnior, eu sou natural de Florianópolis, mas eu fiz minha formação em Curitiba, né? 6 anos de medicina na Universidade Federal do Paraná. Fiz a residência médica em psiquiatria também no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e também um curso de formação em terapia MDR. E atualmente estou aqui atuando em Joinville, na clínica Porto Seguro, né? Tanto na questão de ambulatório, consultas convênios e particulares, e também na questão da internação voluntária por hospital dia, que é um tipo de internação que funciona em horário comercial, apenas voluntário para pessoas que estão querendo ali na clínica Porto Seguro. Vai fazer quanto tempo que você está em Joinville? Em Joinville vai fazer 3 anos agora em fevereiro. E você, Anderson, seja bem-vindo. Obrigado. Então, meu nome é Anderson Ricardo, sou psicólogo clínico atuando na abordagem humanista centrada na pessoa. Psicólogo desde 2016, então um pouquinho mais de 7 anos. 43 anos, nascido e criado em Joinville e trabalhando em Joinville. Hoje o Anderson ele trabalha aqui na clínica Fisioform, né? Então o podcast ele ocorre graças à parceria que a clínica Fisioform ela tem conosco. Então a clínica Fisioform ela é uma clínica de fisioterapia, também atende multidisciplinaridade, né? São mais de 60 profissionais qualificados e a gente atende psicologia, nutrição, fisioterapia, todas as áreas da fisioterapia, né? Infantil, adulto, neurológico, geriátrico, ortopédico, hidroterapia, entre outras áreas. Eu vou deixar um link da descrição aí do Instagram e do site da clínica, caso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem acessar lá. E antes de iniciar, já se inscreva no nosso canal, para a gente poder alcançar o máximo de número de pessoas possíveis e poder levar esse pouco de conhecimento aqui, essa experiência desses profissionais. Paulo Sérgio, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Qual que é a diferença da psiquiatria para a neurologia? Porque eu acho que ainda existe muito essa confusão, essa mistura, né? Ambos são médicos, né? Mas a psiquiatria e a neurologia são especialidades diferentes, né? Da mesma maneira que uma cardiologia e uma pneumologia são áreas diferentes, apesar de que a gente trata basicamente o mesmo órgão, né? A neurologia, ela é mais focada nas questões mais orgânicas que a gente chama, mais físicas, de movimento, demências. Não só isso, mas mais essa parte orgânica do cérebro. Enquanto que a psiquiatria, ela aborda o outro lado, um subproduto do cérebro que é a mente, né? Que aí é responsável principalmente pelo comportamento humano, pelas emoções, pelos pensamentos. Então, a diferença principal é isso. Um está sendo mais orgânico, normalmente fica com a neurologia, e as questões mais da mente, do comportamento, da psicologia. Óbvio, tem muito entrelaçamento entre ambos, mas a gente sempre trabalha também em conjunto com o neurologista quando tem alguma necessidade. Legal. Da fisioterapia, existem algumas áreas de profissionais que usam uma frase, né? Vou até parafrasear eles, né? Que eles sempre falam que a estrutura guia. Mas quando a gente traz isso para a psiquiatria, né? Nós temos algumas doenças que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Que são bem mais comuns, né? O grande público deve ir procurar por esses motivos, né? Mas toda doença que vem relacionada à psiquiatria, ela tem alguma alteração estrutural no cérebro ou não necessariamente? Aí é uma coisa que a ciência está cada vez mais progredindo, né? A princípio, quando a gente tem uma alteração estrutural, pode acontecer ou não uma alteração estrutural, tá? Estudos já estão sendo muito desenvolvidos nessa questão da fase de psiquiatria de ponta, né? Das inovações. Está se buscando marcadores físicos das doenças mentais, né? Isso a gente não fala só no cérebro, a gente fala de marcadores no corpo todo. Boa parte das doenças mentais hoje em dia já são entendidas como inflamação no corpo todo. Às vezes tem marcador físico, às vezes não. Às vezes é uma doença mental decorrente de uma lesão física, às vezes não. Mas isso é o que está sendo estudado de mais moderno na psiquiatria. Quais são exatamente essa conexão da mente com o corpo? Qual parte do corpo que a mente existe? Na verdade, o corpo existe. A mente existe no corpo todo, né? A gente sabe, mas não é necessariamente um ponto específico
a doença mental. Tá sempre sendo estudado muitas coisas, desde causa genética, desde o funcionamento do cérebro, desde a regulação hormonal, várias coisas podem estar relacionadas. Hoje tu conseguiria, assim, chutar, né? Não vamos falar em números, né? Mas mensurar, assim, se tem uma procura maior de homens e mulheres. Porque o que eu penso é que quando a gente fala dos homens, os homens são muito resistentes, né? A querer procurar ajuda, principalmente quando se fala da mente, né? Bom, na minha prática clínica, eu imagino que da boa parte dos colegas também da psiquiatria que a gente conversa, a maior parte do público é sim feminino. Tá? A maior parte das pessoas que buscam a ajuda, quando a gente para analisar a parte clínica, é do sexo feminino ou do gênero feminino, obviamente a gente prefere colocar nessa situação. Homens costumam ser um pouco menos comum de vir buscar ajuda na parte da saúde mental, sim. Também nota isso, Anderson? Bastante. Acredito que a resistência, né? Os homens resistem um pouco mais a fazer essa busca. Às vezes até existe a consciência de que é necessário, de que está interferindo na vida dele, trabalho, educação, família, enquanto casal. Porém, vou deixar para a esposa procurar primeiro, para a mulher procurar primeiro, né? Se ela conseguir trazer essa solução ou, enfim, essa informação para dentro de casa, é mais cômodo e confortável para o homem não vir, né? Eu penso. Agora eu vou falar o que eu acho, né? Não tenho essa experiência na área, né? Mas se a gente for trazer para alguns anos atrás, o homem era o provedor, né? A mulher não tinha o costume de trabalhar fora. Então, eu não sei se será que isso vem de um costume do homem estar se sentir o pilar da família e não poder se dar ao luxo de ficar doente? Ou isso é uma mera coincidência do sexo masculino de não aceitar ajuda, será? Também, acredito que também. Ainda existe essa questão do machismo na sociedade, né? Que é o provedor do lar, que a mulher até então ficava em casa para cuidar da família e o homem saía a trabalhar, né? Como tu disse, isso tem mudado muito e, inclusive, fico feliz com isso, né? Mas faz parte, assim também. Percebo que é uma questão bastante cultural, de que o homem tem que dar conta, o homem tem que aguentar, o homem precisa suportar, né? Ele não pode mostrar emoção, ele não pode, às vezes, exprimir por medo de ser julgado pelos outros homens, ou pelas mulheres, ou pelos filhos, ou pelos colegas de trabalho também, né? Então, muitas vezes o homem tem esse receio de ser mal interpretado, de ser considerado como fraco, de ser considerado incapaz, de ser considerado menos homem por estar procurando ajuda. Isso também é um fator que Questão masculinidade, né? Entra na questão masculinidade, o que de fato não, né? Tem que ser desconstruído e está sendo desconstruído aos poucos. E acaba sendo até mesmo. Acho que até preconceituoso, né? Porque esses dias eu tava vendo mais estatísticas em relação a hemorroidas nos homens. Cara, é muito alto. Muito alto mesmo, assim, as estatísticas. Mas você não vê o homem falando, eu tive isso. Né? Então é uma coisa que muitos têm, mas é uma coisa que pouco se é falado. Sofre calado. Sofre calado, né? Porque, meu, o que os amigos vão pensar? Eles vão falar, vão ficar me tirando sarro, né? Ô Anderson, e me falou que tu é especializado na questão de humanização, é isso? Gostaria que tu me explicasse um pouquinho como que vocês lidam com os pacientes né, nessa especialização, né? O que vocês visam, o que vocês pensam em relação a isso? Então, para contextualizar um pouquinho de forma objetiva, a psicologia ela tem várias vertentes e várias abordagens de trabalho, né? Enfim, são inúmeras, cada um com sua importância. Porém, quando você faz a faculdade de psicologia, você vai sentindo uma tendência maior de acordo com determinados autores que você viu na tua graduação e você vai se identificando com as linhas, com as abordagens, né? Então, eu optei na época da minha graduação em me aprofundar um pouquinho mais na abordagem humanista centrada na pessoa, né? Ela trabalha, como que eu vou dizer para vocês, olha só, geralmente se foca na doença, né? A gente tem o costume e a necessidade, né? Enfim, na medicina também, de abordar a doença, o que esse paciente tem, né? Para tentar tratar esses sintomas. Quando a gente fala em psicologia, não é muito diferente. A gente vai buscar também, em paralelo,
algo que responda aos sintomas dele. Ele apresenta determinados sintomas, então qual é a patologia desse cidadão, né, dessa pessoa? Porém, na psicologia humanista centrada na pessoa, com abordagem centrada na pessoa, a gente não desconsidera isso, mas procura valorizar a potencialidade dessa pessoa, né? Que a gente acredita o quê? Que de nada adianta saber que um paciente tem uma doença X, uma patologia, e não trabalhar no que de fato ela tem de potencial. É importante sim você descobrir, mas não rotulá-lo por isso, né? Então a medicina descobre, em paralelo com a psicologia, a gente procura no viés ali medicamentoso, quando precisa o médico está fazendo algum tipo de receituário, ok, mas a ideia da psicologia é trabalhar na potencialidade que essa pessoa apresenta, não apenas na doença, né? Não focar tanto na doença. Entendi. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês dois, né, em relação à ansiedade e depressão. A gente tem visto que nos últimos anos cada vez tem aumentado mais o número desse público, né? E eu gostaria de entender se você, na opinião de vocês, é algo que está sendo mais diagnosticado ou vocês percebem que as pessoas realmente estão tendo mais essas doenças? Possivelmente ambos. Possivelmente. Bom, vamos começar do começo, né? Com a pandemia do Covid, a gente já sabia que seria a quarta onda da doença, um aumento do número de casos de transtorno mental por toda a mudança social que aconteceu, questão financeira, econômica e social, por conta daqueles 2 anos de isolamento social. Então, já era esperado que agora, nessa fase, houvesse número de aumento de casos de depressão e ansiedade, porque é como funcionam as pandemias e epidemias de maneira geral. Agora, se estão havendo mais, a depressão está ficando mais comum, ou se só as pessoas estão buscando, é uma coisa difícil da gente poder estar dando com certeza. Por quê? Porque dados antigos as pessoas não buscavam, então a gente não sabia que as pessoas tinham, né? Décadas atrás, isso era menos notificado, era menos procurado. Então agora que está se perdendo um pouco o medo de vir atrás da ajuda, os casos estão aparecendo mais. É uma discussão que se tem também na psiquiatria de se está vendo mais casos, se as pessoas estão procurando mais. E que muita gente percebe na prática clínica, que a procura aumentou, né? A procura por psicólogo, saúde mental de maneira geral, está maior sim nos últimos anos, né? Mas também tem a tendência de estar se falando mais sobre isso, falando mais sobre isso. Isso. Interessante também a gente estar observando como desmistificar a situação faz com que apareçam mais os casos também. Não era tido como um agravo antigamente, né? A pessoa tinha, não descobria, vivia sem pensar na sua qualidade, como tu comentou lá no início, né? De que não dava importância para isso, a vida era trabalho, educação, família, e passou-se até a conscientização, com a divulgação da informação mesmo, de que precisa ser buscado auxílio nesse sentido. A percepção que eu tenho que a depressão é bem específico, né? Até pouco tempo atrás as pessoas falavam que era coisa da cabeça, que não era uma doença, né? Então, como que você poderia explicar isso para o nosso pessoal de casa? E a depressão, a gente que tem contato com os pacientes, né? Eu como fisioterapeuta, que trabalho mais na parte neurológica, né? A gente, quando aborda um paciente assim, a evolução dele depende totalmente desse tratamento, né? Bom, a gente primeiro tem que explicar o que é depressão, para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? A depressão é uma síndrome que é um conjunto de sinais e sintomas. Eles não são só uma tristeza, ela engloba vários outros aspectos, né? Ela envolve a tristeza, falta do prazer, né? Incapacidade de sentir prazer, incapacidade de sentir alegria, falta de energia, pode cursar com sono demais ou insônia, pode cursar com aumento ou redução do apetite, redução da libido sexual, dificuldade de memória, dificuldade de concentração, pode cursar com irritabilidade, pode cursar com sintoma de ansiedade, né? Pode cursar com perda, com desesperança, com sentimento de não ter tanto valor, não sei. Então é uma síndrome completa e muitas pessoas podem ter uma depressão diferente uma da outra, certo? Agora, a gente falar dessa questão da depressão parece que está tendo mais realmente, muito da depressão está relacionada também com o estilo de vida das pessoas, né? A questão de ser capaz de manejar o estresse que está sofrendo, rotina do sono, alimentação adequada, atividade física,
né? Isso tudo influencia no teu estado de humor. Então, se as pessoas estão vivendo uma rotina, elas não priorizam seu sono, não priorizam sua alimentação, não realizam atividade física, estão se colocando em rotinas estressantes e não conseguem manejar esse estresse, a gente aumenta muito a probabilidade de um quadro depressivo começar, né? Claro que ela também tem uma base de fundo genética, que tem famílias que têm tendência a ter mais, famílias que têm tendência a ter menos, né? Mas tem toda essa questão do quadro, o estilo de vida da pessoa como um todo que pode por a situação de estar vindo mais ou menos intensidade. A pessoa que ela nota que ela tá começando a ter esses sintomas, e vai orientar ela para procurar um psiquiatra. Mas muitas vezes o que nós temos aqui, pessoas resistentes a medicações, né? Como que vocês lidam com isso, né? É necessária medicação? Não é? Vai depender do nível? Como que funciona essa triagem? Depende do caso. Na psiquiatria, a gente sempre avalia o paciente caso a caso, né? Como que está impactando na vida dele, quais necessidades que ele tem a serem atendidas, mas podemos colocar de uma maneira mais, para entender mais simples, casos leves de depressão que impactam um pouco na vida do indivíduo, ele consegue continuar ainda as suas atividades, mudanças de estilo de vida e psicoterapia já podem ser suficientes para resolver o quadro depressivo. Mudança de estilo de vida é isso que eu falei, rotina, alimentação, atividade física, e a psicoterapia. Casos moderados a grave, aí, além disso tudo que eu acabei de falar, né, com a psicoterapia, a medicação já começa a ficar mais interessante para o paciente ter uma recuperação mais rápida do seu quadro. Qual que é o objetivo da medicação? Os sintomas irem embora. É fazer os sintomas irem embora e manter o paciente nesse quadro para que ele consiga aplicar essa vida e o aprendizado que ele vai obter na psicoterapia e, a partir daí, esperar que o episódio depressivo seja recuperado. Não é uma coisa que ele vai tomar remédio pro resto da vida. Processo, né? É um processo, vai depender do caso. Veja bem, um primeiro episódio depressivo, a chance do paciente ter uma nova depressão é a mesma que a população geral. Mas depende da pessoa. Uma pessoa que já fez o tratamento uma vez, foi interrompida a medicação, voltou aos sintomas depressivos. Fez o tratamento a segunda vez, foi interrompida a medicação, voltou ao sintoma depressivo. Fez a terceira vez. A gente entende que a depressão é uma doença crônica aí nesse caso, na vida da pessoa. Vai ser uma doença crônica como uma diabetes, como uma pressão alta, como uma alteração do colesterol. E aí sempre vale a pena estar fazendo o acompanhamento para garantir que isso não vai piorar intensamente, pelo menos. Está sempre fazendo acompanhamento com psicoterapia, com as mudanças de estilo de vida e com psiquiatra, uma maneira de prevenção de um novo episódio depressivo, porque quando acontece pode ser grave e trazer muito prejuízo na vida. Legal. E Anderson, como que tu poderia falar sobre em relação ao tratamento de depressão, né? Então, a gente vê como uma situação global, no sentido de que é preciso tratar não só, né, apareceu com os sintomas de depressão, o encaminhamento médico, que precisa psicoterapia para essa situação, a gente percebe que tem outros fatores envolvidos ali, né? Então, e às vezes não necessariamente já desenvolveu um quadro depressivo. Existe muito essa confusão de, por exemplo, o estresse, a dificuldade em dormir, a ansiedade, isso compromete e faz com que agrave e possa chegar a uma depressão, né? Geralmente o paciente ele traz outras situações primeiro, né? Uma ansiedade leve, alguma coisa, e é importante também entender que a depressão existe quadros de gravidade, né? Níveis, assim como o doutor falou ali. Por exemplo, sintomas ansiosos, a gente consegue tratar isso antes que passe de fato ao uso medicamentoso, a um tratamento para a depressão em si, né? É importante entender que, por exemplo, assim como o doutor falou na questão ali, se é um episódio, né, que está acontecendo de primeiro momento, que não é recorrente, às vezes é indicada a psicoterapia por conta, às vezes, do tempo também que se tem, né? Uma sessão de psicoterapia, ela é um pouco mais extensa. A medicina, o médico, ele tem um tempo mais curto, mas é natural, né? A demanda é maior. Então, ele tem que dar conta daquilo num tempo menor, mas ele tem entendimento de que o psicoterapeuta tem um tempo maior para ter uma escuta um pouco mais qualificada e trabalhar um pouco mais nessas situações que o paciente está trazendo. Aí, por isso, às vezes, a importância da psicoterapia associada com a parte médica.
é interessante, né? Porque eu tô com 2 casos na fisioterapia, né? E os 2 casos são de vertigens. No caso clínico, eu tenho uma paciente que ela tem tontura, fez ressonância, fez exame de otorrino, fez exame videoappraisal, não, nada. E aí, quando a gente senta para conversar com ela na anamnese, ela comenta que do lado da casa dela abriu uma fábrica de fundição de malha de ferro. E a malha de ferro vai tudo para casa dela, cheiro de queimado o dia inteiro. Então, aquela coisa gerou um estresse, uma ansiedade tão grande nela. Dá pra perceber que ela já tá com muita queda de cabelo, ela tá com tonturas, né? Então, quando ela veio pra fisioterapia, a primeira coisa que eu falei pra ela é: não vai ser só a fisioterapia que vai te ajudar. Precisa procurar um psicoterapeuta, precisa pegar a orientação de um médico, ver se existe a necessidade de uma medicação, né? Uma avaliação. E porque ela não tinha, teoricamente, nada de errado estrutural, né? Mas aquilo gerava um incômodo tão grande nela, pra ela, como consequência, ela tinha muitas tonturas. E era muito perceptível que era chegava na casa dela, ela tinha tontura. Ela saía de casa, passava, né? O Entre elas, comportamento era outro, né? era outro, né? E o outro caso que eu tive, né, é de uma paciente minha que ela também tinha tonturas e ela teve um trauma emocional muito grande. Lá que assim, ela teve várias notícias ruins ao mesmo tempo, né? E o que salva ela das tonturas é ela vai pra academia, atividade física, exercício, é a terapia dela, né? Agora eu tava conversando com ela, né? Tô conseguindo convencer ela a procurar um psicoterapeuta, né? Ela tá iniciando tratamento. E também não tem nada de errado. Fez exames, ressonâncias, vários tipos de exames e não tem nada. Então a gente vê como que o meio ele acaba influenciando no comportamento das pessoas, né? Então Implementando isso também é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que é melhor você chegar no quadro no começo do que esperar ele ficar grave para depois buscar o tratamento. Normalmente as pessoas, quando chegam para procurar ajuda, o quadro já está grave, entendeu? Se você tivesse ido procurar no começo, o quadro não estava cronificado, que é a maior dificuldade que a gente acho que na saúde mental é isso, a pessoa chega muito tarde. Aí quando ela vem, ela já está com um quadro que está correndo há muitos anos. Então o tratamento já é mais difícil, já é o tratamento mais prolongado para reverter, sabe? E essa questão da atividade física que o João abordou, como tem impacto, né? E é importante, e o pessoal não leva tão a sério, mas pode ver, é interessante e importante um paciente entender que quando ele for procurar uma ajuda médica, ou de um psicólogo, ou de um outro profissional, sempre vai estar associado ao pedido, faça atividade física. Já tenha isso em mente, né? Porque eu tenho pacientes, por exemplo, que descobriram na bicicleta, no que a gente chama da pedalada, foi a salvação da vida deles. Assim, a partir do momento que eu comecei a pedalar, a minha vida mudou, se transformou. Então, é uma questão orgânica aí, né? Tem todo um cunho científico por trás disso, de como a atividade física é importantíssima, mesmo usando medicação, mexendo com alimentação, procurando por psicologia, ainda assim a atividade física tem que estar sempre presente. Tem estudo que fala para casos leves a moderados, 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana e já tem uma ação parecida com medicamento. Olha só, por vários motivos, né? Primeiro, porque a atividade física melhora a circulação sanguínea, melhora a oxigênio aéreo, melhora a limpeza do lixo do corpo. Segundo, que muitas vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, né? Ela está se colocando no meio social, com outro grupo, isso também é positivo para a pessoa na vida dela. Sem contar todos os benefícios físicos no resto do corpo, né? Não só para parte. Então é muito importante a atividade física também no tratamento do hospital. uma das teclas que eu bato muito, né, quando a gente fala de atividade física, né, não só academia, né, que o pessoal pensa muito na academia como estética corporal, mas não é. Eu falo para os meus pacientes, é de vida. É esse negócio de ficar 1 hora e meia na academia não é necessário. Ser que você vai ser um atleta e vai competir, bodybuilding, fisiculturismo, né? Beleza. Mas hoje, como tu falou, 40 minutos é mais que suficiente. As pessoas têm costume de dar desculpa, eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo. Isso como prioridade, né? Então, outra tecla que eu bato muito é em relação à rotina, né? Até gostaria de saber a opinião de vocês. Eu peço muito para os meus pacientes eles terem rotina. Então, terem um horário para acordar, terem um horário para tomar café, um horário para almoçar, um horário para fazer uma atividade que eles gostam,
descontraia, não necessariamente só atividade física, né, mas ler ou jogar baralho com os amigos, que eu tenho vários pacientes que fazem isso, né. Então ter um momento de como se fosse um escape, né. E como que isso vocês veem dessa forma? Eu percebo que é importante. Rotina é importante desde a infância, né? Você nasce tendo uma rotina, bebê nasce indo para creche, para escola. A rotina ela está instaurada na nossa vida, né? E quando a gente fala ali sobre ter essa válvula de escape, enfim, algo que te dê prazer, né? Você comentou ali, não necessariamente atividade física, é algo que te liberte, tire do teu dia a dia e diz, não, agora eu vou fazer algo que de fato me dá prazer. É de suma importância, justo? Rotina de autocuidados, inclusive, tendo tempo para equilibrar bem a parte de fazer estudos, trabalho, família e autocuidados, é muito importante ter uma rotina e criar esse hábito, a questão da saúde mental. Até mesmo, né, porque quando a gente estabelece uma rotina, o nosso corpo, ele sabe o que vai enfrentar, sabe que vai chegar meio-dia, vai almoçar, então ele começa a preparar o corpo para isso. Ele sabe que 7 horas tu vai jantar de alguma forma, né, cada um com a sua alimentação, e o horário de sono, né. A higiene do sono, como você comentou, ela é muito importante, né. Eu gostaria que vocês comentassem, como que vocês veem essa questão do sono. Em consultório, eu particularmente percebo bastante busca por essa questão. Anderson, não estou conseguindo dormir. Aí a gente começa a ver uma coisa mais global nesse sentido, né? Mas por que tu não está conseguindo dormir? Como é que é a tua rotina? Né? Me conte o seu dia começa. Começa assim, tá? Acorda cedo, faz o café, leva as crianças para a escola, enfim, o marido também sai para trabalhar, se a mulher não trabalhar. E daí vem essa questão do almoço regrado, os horários, à tarde, à noite. Quando chega à noite, às vezes o homem ou a mulher, enfim, tem ali o hábito de dormir, deitar-se, né? Lá pela meia-noite. Bom, já tem um erro aí para ser corrigido. O porquê ir à meia-noite se você tem que acordar às 6, por exemplo? Por que que você vai à meia-noite? Não dá para ser antes isso? E diminuindo, né, as questões ali dos horários. Você vai dando uma baixadinha até que você vê o ideal, né? Para a questão do tempo de sono. E as pessoas também, uma outra coisa que se costuma perceber, você acorda de madrugada para ir ao banheiro, por exemplo. Você já acorda acendendo luzes, né? Você vai, já a primeira parede que passa, você já acende uma luz, vai ao banheiro. Você tá com aquela luz direta, por exemplo, né, vindo na tua face. Você deita, você pega o celular. Aí tem um monte de fatores aí, inibidores aí que já estão prejudicando o teu retorno ao sono. Que muitas pessoas não é só a dificuldade de adormecer, é de voltar a dormir depois que tem acorda no meio da noite, né? Então tem uma série aí de situações práticas que às vezes as pessoas até pensam assim, será que eu preciso de medicamento? Não, às vezes tu precisa mudar a forma como você vive o seu dia, né? Por exemplo, uma outra coisa que costuma induzir a vontade de dormir, por exemplo, a gente costuma recomendar, faz uma atividade ali no fim do teu dia, né? Se o teu dia, a tua produção útil do teu dia ali acaba às 5 da tarde, procura emendar ali com uma atividade física, algo que te dê um pouquinho de cansaço, e depois você se prepara para o sono, né? Faz ali uma atividade de meia hora, 40 minutos. A ideia é o quê? Que você vai estar relaxado, vai tomar um banho, vai descansar, vai baixar essa tua adrenalina. Então agora tu tá preparado para o sono. Tem vários fatores aí que quando a gente procura investigar um pouquinho da rotina da pessoa, a gente diz, pô, aqui dá para dar uma ajustadinha, aqui dá para dar uma outra ajustada. Só que não necessariamente a gente vai dizer na psicologia pontuar e dizer para o paciente, né, ó, faz isso. Já vai contra o meu viés, né, de dizer para ele fazer tal coisa. Eu costumo pontuar, ó, percebe que você tem feito isso, o que é que você acha que dá para ser feito para melhorar? E essa é uma outra importância, né, fazer com que ele perceba que ele tem algo para melhorar e de repente ele diz, olha, dá para fazer tal coisa. E é aí que se trabalha a psicologia, né? Fazer com que a pessoa tenha o entendimento e perceba a necessidade de mudança. A gente acredita que mais importante do que apontar a solução é mostrar para ele que existe solução, que está claro, mas que ele descubra.
Na pele, isso. Isso. Essa questão da higiene é muito importante, né? Todos estarem cientes que é toda uma questão de rotina. Dormir é um hábito também, que nem se alimentar, que nem fazer atividade física, que nem trabalhar. Então, a gente costuma recomendar mesmo ter essa questão da higiene do sono como, né? Evitando o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir, né? E progressivamente deixando o ambiente mais escuro, numa temperatura agradável na hora de dormir. Ter horário para dormir fixo, horário para acordar fixo, mesmo que seja feriado, mesmo que seja final de semana, porque você vai criando esse hábito do sono. Evitar o consumo de bebidas que são estimulantes, energético, café, chá preto, refrigerante, pelo menos umas 4 horas antes, né? Evitar a atividade física extensa pelo menos 4 horas antes. E progressivamente adequando o ambiente para o momento do sono. E aí você vai para a cama quando você já está com sono. Porque se você tem essa rotina, o teu corpo vai começar a te dar sinais de que está na hora de ir para a cama, certo? Então, você tem essa rotina para ir dormir às 22, você vai criando essa tua rotina para ir dormir às 22. E aí, quando tu chegar na cama para dormir, o teu corpo vai estar preparado para isso. Mas uma outra coisa que é importante falar também, da questão do sono, é que muitas vezes a insônia é um sintoma de um transtorno mental que a pessoa está tendo. É um sintoma de um transtorno de ansiedade, é um sintoma de depressão, é um sintoma de transtorno bipolar, ou às vezes é um sintoma da rotina. Às vezes a pessoa está dormindo e acordando em horários que não são compatíveis com o cronotipo dela, com o biotipo dela ou com a rotina dela. Tá associado, né, a alguma coisa às vezes. Exatamente. Então é sempre bom a gente investigar como é que é essa rotina do sono antes de pensar em um tratamento, como ele falou, medicamentoso. Tem um exemplo de uns 3 anos atrás, me ocorreu uma situação, pegando o gancho que o doutor falou ali de preparar o ambiente. Tive uma paciente, uma senhora, e foi uma psicoterapia breve, foi rápida, ali 3, 4 sessões, a gente conseguiu enxergar que a solução era simples. Por exemplo, ela foi me falando, era dificuldade de dormir. E ela foi contando como é que era a casa, e eu tentando investigar e tal. Daqui a pouco, aí ela soltou, né? Minha cortina é branca, clarinha, transparente, fica uma faixinha de luz que tem um poste em frente à calçada. Aí comecei a pegar, né? Tá, a gente vai deixando, né? Vai. Aí eu pensei, pois é, né? Aí eu não digo pra ela, troque a cortina. A ideia não é essa, é dizer assim, nossa, tua cortina é clara, né? Passa um feixe de luz. Compreende que isso dificulta, né? A nossa rotina, o dormir e tal. Aí ela pensa assim, pois é, né? De repente, se fosse mais escura, me ajudaria, né? E aquela faixa de luz, como é que eu vou fazer para resolver? Eu assim, olha, tive que citar um exemplo prático da minha vida que aconteceu também anos atrás. Olha, eu peguei um grampo de roupa e fui lá e dei uma grampeadinha para emendar as duas. Aí ela foi, comprou um blackout, colocou. Aí a gente ia se encontrar 15 dias após. Ela disse, os 10 dias anteriores ali ela dormiu super bem. Por isso que é importante essa questão, até analisar o teu contexto dentro de casa, né? Você olha, foi simples. Trocou a cortina, botou um grampinho de roupa, fechou aquele, né? Selou a luz, estava resolvido. Porque não tinha uma associação com uma outra patologia, né? Senão teria que ser investigado isso também. Mas naquela situação pontual, aquilo foi a resolução do problema. Às vezes é a luz, às vezes é um barulho, rua barulhenta, o cachorro latindo, e tem que fazer essas modificações no ambiente bem. E é interessante, né, porque alguns estudos mostram, né, que a maior produção de melatonina, né, é logo após o pôr do sol até a meia-noite, né? Então, a pessoa que vai dormir meia-noite, a hora de sono dela não é tão equivalente à pessoa que vai dormir cedo, né? E ontem à noite eu tava vendo um estudo, eu não consegui terminar de ler, né, mas ele, basicamente, ele defendia que as pessoas que assistem o pôr do sol, né, o sol se pôr, elas têm um efeito muito menor das telas. Então, você apreciar algo bonito, ela vai diminuir o efeito de tela e, por conta, essa pessoa ela vai ter mais facilidade de sono, né? E aí, doutor Paulo, o que eu gostaria também agora pra gente fechar, né? E como que entra a questão da medicação do sono, né? Como que isso influencia? Independe do tipo de problema do sono que a pessoa está tendo, né? Qual que são as necessidades dela ser atendidas. Existem várias medicações para dormir. Antes de tudo, antes de pensar na medicação para o sono, a gente tem que primeiro investigar essa insônia da pessoa.
ela é por conta de um transtorno mental, ela é um sintoma de uma outra doença, ou ela é uma insônia só por ser uma insônia? Vamos começar por aí. Porque se a pessoa tiver, por exemplo, uma depressão que dá insônia, a gente não vai conseguir resolver a insônia se não resolver a depressão junto. Como se fosse uma febre num quadro infeccioso. Você não vai conseguir baixar a febre se não tratar a infecção. Então a gente tem que sempre estar vendo da onde que essa insônia está vindo. Daí, tá. Digamos que não tem um transtorno mental que está dando a insônia. Então a gente vai para as medidas comportamentais. Realmente já vão ser suficientes para resolver a questão da insônia dela. Agora, se tem a questão do transtorno mental, tem que abordar o transtorno mental, e das medicações para dormir, existem vários tipos. Aí tem que ver qual que é a necessidade do paciente. Tem medicação que induz o sono rápido. Tem medicação que induz o sono um pouco mais demorado. Tem medicação que é mais para manter o sono. Tem medicação que é mais para mudar o horário do sono, os mais agonistas da melatonina, que a gente chama, né? Então varia muito de acordo com a necessidade individual do paciente. E na hora, se a gente for falar de medicação para o sono, que foi a tua pergunta, tem que sentar e conversar com o médico o que tá bom, aí identificar das questões das tuas necessidades, qual que é o que mais se adequa às medicações disponíveis que existem. A importância da anonimidade. As pessoas vão na farmácia e pegar qualquer remédio. É aquilo que não é controlado, né, em si, mas... Mas eu acho super importante também abordar né, essa questão da farmacologia. Muita gente diz assim, as pessoas alguns só vezes, né, a tomar algo, não quero, não quero, não quero. Mas às vezes é necessário introduzir algo ali, nem que seja para se manter um equilíbrio inicial, né? Aí a gente entra na questão do desmame, né? Se for ver, né, por exemplo, o médico ele começa e associando novamente a atividade física. Às vezes começa com uma dosagem, aumenta, depois vai diminuindo, e para que se retire de fato aquela última dosagem lá, tá fazendo atividade física, porque foi comentado, né? Que o doutor comentou ali que às vezes determinada quantia de tempo de atividade física na semana é o equivalente à dosagem mínima do medicamento. Então agora a gente pode até tirar, o médico, pode até retirar esse medicamento, mas desde que você continue fazendo essa atividade física e fazendo um acompanhamento fora, digamos, uma psicoterapia, para manter esse equilíbrio, né? Mas é importante não negligenciar essa questão do sono, porque já sabe que um sono ruim é um preditor de mortalidade. Uma pessoa que tem... Bom, o sono é quando o cérebro está reorganizando as suas memórias processadas durante o dia e está limpando aquele lixo tóxico metabólico, certo? Então, sono ruim, insônia, melhor expectativa de vida. A pessoa que tem insônia tem maior risco de ter feito algum evento cardiovascular, um AVC, demência, um infarto do coração. Então é muito importante o sono ser abordado também sempre que o paciente está passando por algum tipo de tratamento, seja o equilíbrio, né? A necessidade do equilíbrio aí, né? Ele regula tudo, na verdade. Porque uma noite mal dormida, um sono de má qualidade, vai te gerar... A gente costuma dizer, no outro dia, às vezes, está imprestável, né? Não se pode olhar de lado para você, qual é o problema? Bem, né? Começa a desencadear um monte de situações orgânicas. Por quê? Não dorme bem. Regula toda a vida da pessoa mesmo. Estresse, uma ansiedade, enfim, vai ficar psicossomático aí, né? Várias coisas vão acabar acontecendo por uma noite mal dormida. E a gente volta nisso que a gente conversou. Buscar a prevenção, buscar quanto antes o tratamento melhor, não ter conceito de... Legal. Gostaria de perguntar para vocês dois, dando um pouco mais disso, né? O que vocês mais veem no consultório no sentido de as pessoas pouco entenderem, ou de mito, ou de coisas hilárias que acham que é e não é? Se algum tópico mais sentido? No consultório da psiquiatria tem alguns, né? Primeiro, a gente psiquiatra é um médico de corpo, né? Esse é o principal, né? Que a gente... daí eu vou citar uma coisa que um paciente meu me falou, que eu achei muito bonitinho. Psiquiatra é o médico para quem não quer ficar louco. Na verdade, a gente sabe que loucura é um termo pejorativo e tal, mas enfim, a gente tá ali para resolver problema, para ajudar a pessoa, né? A gente não tá ali para julgar, não quer dizer que você é menos porque você foi para um psiquiatra, né? A gente tá ali para ajudar, da mesma maneira que você tivesse um problema no joelho, você vai no ortopedista, tá com um problema emocional no comportamento e depois no psiquiatra, certo?
Outra questão que as pessoas têm muito em relação à medicação, né? Medicação vicia. A medicação faz mal, uma vez que eu comecei a tomar, nunca mais eu vou parar. Não é bem assim. Cada paciente é um paciente, cada organismo reage de uma maneira diferente, cada um tem suas necessidades diferentes. Então, a medicação sempre tem que ser escolhida de acordo com o quadro do paciente, de acordo com a idade dele e o que vai ser necessário para aquela pessoa. Cada um vai ter um curso de tratamento diferente. Então, às vezes as pessoas acham que, porque tá tomando remédio psiquiátrico é forte. Calma, né? Se tá precisando, vamos resolver o problema. Não precisa ficar com... Que bom que existe algo para se ajudar ali, uma solução para o problema. Feliz daquele que procura e que tem esse auxílio. Exatamente, não quer dizer que você está no fundo do poço porque você foi procurar um psiquiatra. O problema você já tem, a questão é se a gente quer resolver e fala, não, a gente tá ali para ajudar a resolver o teu problema. Uma das coisas que, como na fisioterapia a gente tem muito contato com os pacientes, né? Porque muitas vezes o médico até mesmo o psicólogo, ele é um pouco mais do que os médicos, né? Mas o médico às vezes vai ver o paciente de 30 em 30 dias, 40, 30 ali, né? Psicólogo a cada 15 ou 7 dias, né? A gente às vezes vê o paciente 3 vezes na semana, né? Então, querendo ou não, a gente acaba ouvindo. Então, eu cansei de ver casos de pessoas que descobrem TDAH depois de velho, descobrem que é autista depois de velho. Então, o meu irmão mesmo, ele foi descoberto que ele tem traços de autismo agora, com 30 e poucos anos. Mas a importância da questão multidisciplinar, né? E então, assim, ó, a gente encaminha, né? E a gente vê que a pessoa não é que ela é doente, mas ela pode ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes a gente vê que isso acaba atrapalhando o casamento, acaba atrapalhando na relação com o filho. Filho achar que o pai não gosta dela, mas não é que o pai não gosta, é que É um sinal de um outro, uma patologia, né? Então, esse olhar que eu acho que o profissional da área da saúde tem, não cabe a mim tratar isso, mas cabe a mim orientar e encaminhar, né? Então, cada vez mais a gente, tendo esse olhar, a gente encaminha, né? Então, nós temos total entendimento de que se o paciente não está bem mentalmente, o corpo dele também não vai estar, porque ele fica com indisposição, o processo inflamatório aumenta, o sistema imunológico baixa, aí causa estresse, brigas, às vezes até eles já chegam na fisioterapia xingando a gente, né? Então, sendo que a gente não tem nada a ver com a história, né? Então a gente acolhe eles e mostra que... Não, eu sempre falo, todos acho que deveriam fazer uma terapia, né? Então, pegar um psicoterapeuta e fazer o tratamento. Então, pelo menos, sentar lá e conversar. Até se ele te dá alta, tudo bem, né? Mas essa procura eu acho que é importante. Interessante desmistificar a diferença entre aconselhamento e psicoterapia, né? Vim aqui para buscar um conselho e tal. Não sou conselheiro, sou psicólogo, né? Aí entra novamente aquela questão, fazer você enxergar a tua potencialidade e você desenhar a solução para o seu problema. Costumo dizer assim, tem pessoas que dizem, nossa, mas consegue se pôr no meu lugar? Eu também digo assim, não, eu não consigo me pôr no teu lugar, porque eu não conheço o teu contexto de vida, a tua história, o que você vive aqui fora. Eu consigo imaginar o que você está sentindo, agora me pôr no teu lugar, não consigo mesmo. Agora, imaginar o que você possa sentir, sim, mas quem vai desenhar aí uma possível solução ou né, uma melhor qualidade de vida, aprender a conviver com algumas situações, tem coisas que a gente não muda, é você mesmo. Protagonista da sua história. Você. Senhores, vocês gostariam de acrescentar mais algum tema? Gostariam de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, o que eu digo é que a gente sempre está à disposição. Enfim, não tenha medo nem vergonha, seja homem, mulher, idoso. Não importa, essas coisas acontecem no decorrer da vida e a vida da gente muda a todo momento. E essa é o que nos torna humano, né? Essa capacidade de sociabilizar e viver em constante mudança. Então, o que está bom hoje, amanhã pode não estar. E não deixa para o mês que vem. Procura ajuda. Às vezes é questão de uma conversa, né? A gente pontuar algumas situações, que as coisas às vezes elas estão na nossa frente. E aí existe a questão, tipo assim, do santo de casa não faz milagre, né? Por exemplo, às vezes você tem um profissional da saúde em casa
mas uma visão estrangeira daquilo é muito melhor. Alguém que não te conhece, que não vai te pontuar com, enfim, dizer que tu tá certo ou errado, sem julgamento, né? Em casa já existe um pouco mais dessa questão do julgamento. Ah, por que que você não tenta assim, não tenta assado? E a gente com esse olhar estrangeiro, né? Eu costumo dizer assim, ó, a perder tu não tem nada, né? Então só pode acrescentar o mínimo possível. Acho que é que isso assim, busca ajuda, né? A gente tá aqui para ajudar, para fazer as coisas ficarem melhores. A vida, cada um vive a sua, mas se a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, se nossa vida pode ficar melhor, pode ficar mais leve, mais fácil, quem sabe, com menos sofrimento, por que não, né? Por que que a gente tem que carregar, às vezes, um peso que a gente pode ser aliviado e como uma acompanhamento, Permita, né? Pessoal, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que vai ajudar muitas pessoas. Acho que são coisas que muitas a gente já sabe, mas é importante reforçar a importância de cada coisa. Algumas pessoas, às vezes, não têm acesso a uma informação correta, apesar de hoje a informação estar muito fácil, né? Mas trazer profissionais experientes aqui, acho que é muito importante para o podcast e para o nosso público. Agradeço vocês por aceitarem o convite, né? E ao pessoal de casa, se vocês estiverem passando por alguma coisa ou já passaram e resolveram, deixa nos comentários, né? Se inscreva no canal e agradecer mais uma vez a Clínica Physioform por ter cedido todo o espaço e estrutura para o podcast. Muito obrigado se você assistiu até aqui.